Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Sucesso Não É Por Acaso, aqui na Connect TV. Você que está aqui conectado com a gente, saiba que também estamos conectados pelo canal 10 da Megabit Telecom, canal 9 da NET Claro, canal 1 da NX TV, canal 88 da Multi TV, canal 1 da Proxer Play, TV Alphaville, aplicativo e também no YouTube. Então você que não sabe, fique sabendo aí que você pode ter acesso a todo o conteúdo da Connect TV através de todos esses canais. Aqui o programa Sucesso Não É Por Acaso visa trazer a verdadeira face do sucesso. São milhares de telespectadores que prezam por um conteúdo de qualidade e a Connect TV promove muito mais do que likes ou views. Ela promove geração de valor, com um conteúdo que tem compromisso com a verdade, transparência e informação. Quero aproveitar aqui e parabenizar os 6 anos de Connect TV Brasil, os 2 anos de Connect TV Algarve e agora, mais recente, a nenenzinha, a Connect TV Atlanta, um trabalho aí incrível que a Connect tem feito e, ao longo desses 30 anos, né, de experiência de telecomunicação, do fundador da Connect, meu amigo Eudes Ricardo. Parabéns, Eudes, parabéns a toda a equipe da Connect TV por esse trabalho incrível que tem realizado ao longo desses anos. Como a gente sempre fala, né, você que está acompanhando, gostou da entrevista, compartilha e ao cabo de 3 meses nós vamos premiar aquela entrevista que tiver maior engajamento. Então, gostou? Corre aí para compartilhar. Quero aqui com muita alegria dizer que na nossa entrevista de hoje, eu trago aqui ela que é juíza de direito titular da 2ª Vara Cível de Barueri, coordenadora do Sejusc de Barueri e representante do Judiciário no Núcleo de Justiça Restaurativa também de Barueri. Graduada em Direito pela USP, pós-graduada em Teoria Psicanalítica pela PUC São Paulo e Filosofia e Autoconhecimento pela PUC Rio Grande do Sul. Mestranda em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da USP e facilitadora formada em processos circulares pela EPM e pelo CEDEP. Olha, isso aqui a gente tem semelhança, só nessa parte aqui. Então, com muita alegria, eu quero saudar a juíza doutora Daniela Nudeliman Guiguê Leal. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Ricardo. Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui, eu agradeço imensamente o convite. É sempre carinhoso e gentil da sua parte. Agradeço a Connect TV também pelo espaço e espero que a entrevista possa contribuir aí em alguma coisa para você que está nos assistindo hoje. Muito obrigado, viu, doutora, por aceitar. A gente sabe que a sua agenda é bem corrida, né? Então, para nós é uma alegria muito grande, uma honra tê-la conosco para compartilhar um pouco aí da sua história. A sua apresentação dispensa comentários, né? A gente já percebe pela sua trajetória, pelos trabalhos que você tem liderado, né, ao longo da sua vida e principalmente nesse momento, que o sucesso já está presente, né? O que se entende como sucesso é, digamos assim, o atingir o objetivo que se propõe, né? Que cada um se propõe. Então podemos dizer que esse patamar ele está bem atingido, sempre em manutenção, claro, né? Mas está atingido. Mas assim, eu queria lhe perguntar sobre o começo, né? Claro, o iniciar dessa trajetória e algum momento que nessa trajetória você refletiu, será que eu continuo, será que eu paro, será que é para mim? Então aquele momento que a gente tem que se agarrar em alguma coisa para continuar a nossa caminhada. Mas fique à vontade, como é que foi esse começo? Compartilhe aí com a gente. Eu não sei qual que é o ponto inicial que a gente pode voltar, mas eu lembro quando eu era pequena ainda, bem pequena mesmo, talvez 8, 9 anos, que eu era bem, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Então eu era um pouco dita regra, assim, um pouco, bem, muito ligada a uma postura ética, o certo, o errado. E meu pai brincava comigo, acho que na época tinha uma novela, então ele me chamava em casa de Juíza Mirandinha. Acho que baseado em alguma novela de época, que aí eu não vou lembrar, e ele brincava que eu ia ser juíza. Isso quando eu tinha realmente 8, 9 anos, não tinha ainda intenção nenhuma, né? Era realmente uma brincadeira por esse meu jeito, né? E aí isso ficou durante a escola, eu sempre gostei muito de exatas, né? Ao contrário do que se espera, então eu adorava matemática, química, física e pensei durante um bom tempo em ir para engenharia.
Até que já, segundo colegial, terceiro colegial, eu comecei a refletir e achei que, embora eu fosse bem, gostasse muito de exatas, a parte humana, né? A parte das pessoas, de entender o ser humano, de entender a sociedade, de entender o justo e injusto, era o que mais me motivava como pessoa. E aí eu resolvi prestar direito. E não pensando em ser juiz, obviamente. No começo da faculdade, inclusive, eu gostava muito da parte mais geral, então da parte de filosofia, de humanidade, de teoria geral. Eu sempre gostei muito de estudar, eu gosto muito de ler, então eu gostava de quanto mais pesado fosse, né, mais profundo, mais eu gostava. E aí a decisão realmente de ir para a magistratura veio no 5º ano. Retomando os meus 8 anos de idade. Então, é uma história até que engraçada. E meu pai brinca até hoje que ele acertou na minha profissão. E eu posso te fazer uma pergunta que interessante, né? Quer dizer, você deu uma desviada no caminho, né? Ali, né? Tentou outras coisas, as exatas e tal, mas acabou indo para o caminho do direito. Mas aqui você atribui, se é que você atribui, esse seu comportamento aos 8, 9 anos de idade, de querer as coisas certas, essa coisa ligada ao ético, será que teve alguma influência ou é seu mesmo, né, de nascença? Como é que você atribui isso? Eu cada vez mais, assim, com o passar do tempo, eu acredito que eu não sei explicar de onde vem, né? Mas eu acho que a gente sim nasce com algumas propensões, alguns interesses. Olhando minhas filhas hoje, eu já vejo em cada uma um jeitão que elas vem para o mundo, parece que com aquela missão, né? E eu acho que para mim sempre foi bem importante essa parte, sempre teve dentro de mim e sempre fez muito sentido, né? E aí, claro, meus pais deveriam enxergar isso como eu enxergo hoje nas minhas filhas, características próprias, né? Então, eu acho que não foi influência, não tenho ninguém na minha família ligado ao direito, né? Então, não tenho influência de ninguém, nem tio, ninguém foi por esse caminho. Então, eu não conhecia nem bem o que era o direito, né? Não tinha referências, mas eu acho que sempre teve em mim essa tentativa de buscar um mundo mais justo, né? Um lugar melhor, em fazer o certo, em tentar fazer com que a sociedade buscasse ter um desenvolvimento e um caminho mais harmônico e melhor. Então, na verdade, é isso que me motiva até hoje. Eu acho que dos 8, espero até os 80, vai continuar me motivando. Poxa, que bacana. Isso explica muita coisa, né? Essa sua essência, inclusive um trabalho que eu gostaria de explorar um pouquinho mais para frente, que você tem aqui no seu currículo, que é o trabalho da justiça restaurativa. Então, isso explica muita coisa. Mas nessa sua trajetória, né, a gente sabe que então foi no 5º ano, foi no último ano de direito que você pensou em ser juíza. É isso, mais ou menos? Eu pensei em prestar concurso. Na época eu era estagiária do Ministério Público Federal. E, na verdade, quando eu decidi seguir, talvez depois eu acho que você vai vir a pergunta, né, um ponto de dificuldade, talvez foi mesmo esse 5º ano, 4º ano, eu posso explicar depois um pouco melhor, mas eu pensei, na verdade eu era estagiária do Ministério Público Federal, a procuradora com quem eu trabalhava muito com direito ambiental, trabalhava também com, enfim, corrupção, enfim, com matérias mais de ordem pública. E quando eu decidi prestar concurso, a minha intenção era ir para o Ministério Público Federal, que era onde eu estagiava, né? Principalmente trabalhar com direitos difusos, meio ambiente. Ela trabalhava muito com a questão indígena também, que eu super me interessei na época. Então, a intenção era essa. Mas quando a gente começa a estudar para concurso, e eu precisava passar rápido, eu não podia ficar sem trabalhar estudando, eu precisava rapidamente ter um sustento, ter um emprego, né? Então, eu fui estudando, eu falei, eu vou prestando e depois eu me defino o que eu gosto, não gosto, mas eu preciso me colocar profissionalmente, preciso receber salário. Então, eu comecei a estudar e aí eu fui prestando tudo e eu passei na magistratura antes mesmo de tentar, o Ministério Público Federal não chegou a abrir para eu poder prestar. E aí eu passei na magistratura, no começo pensando em ficar um tempo e prestar o Ministério Público Federal, mas no final eu me apaixonei. E aí depois de 2, 3 meses eu falei, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é aqui, é aqui que eu quero ficar e é aqui que tem mais a ver com quem eu sou também. Então, quer dizer, esse caminho da magistratura, ele nasceu ou ele aconteceu de um desejo seu
de prestar concursos por falta de tempo, né, de esperar alguma coisa acontecer, porque você precisava de um encaixe profissional, podemos dizer assim? Na verdade, assim, talvez respondendo a primeira pergunta, de um momento de dúvida, um momento difícil, eu acho que no meio da faculdade, eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei muito de estudar, ainda gosto, e sempre gostei muito de uma área mais de humanidades, mais aberta até, então sou apaixonada por filosofia, por psicologia, como dá para ver, né? Acabei fazendo pós-graduação, mestrado, envolvendo áreas talvez um pouco de uma discussão um pouco mais profunda, mais densa do humano, do social. O direito durante a faculdade começou a me parecer muito técnico. Então, muito mais como uma ferramenta, uma técnica de gestão de conflitos, do que um pensamento mais global sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, para estudar me interessava menos. Então, lá pelo 4º ano, eu comecei a pensar em prestar psicologia, prestar ciências sociais, não sabia mais se queria trabalhar com direito. Meu caminho sempre foi realmente tentar fazer alguma coisa social, alguma mudança efetiva. Então, eu comecei a não me enxergar muito trabalhando em escritório, por exemplo, ou trabalhando num emprego muito voltado só para um lado financeiro, né? Então, sei lá, trabalhar com societário, com empresas e desenvolvimento de estratégias para preservação ou gestão de capital. Então, eu achava que eu não ia ser feliz nesse espaço e talvez por imaturidade, por não ter outras pessoas, né, que trabalhassem na área, eu também não enxergava na carreira pública talvez esse espaço. Então, pensava na psicologia, pensava em outras áreas do conhecimento. Mas aí no começo do 5º ano, primeiro eu me vi, realmente eu tinha que trabalhar, né? Eu não tinha, meus pais não poderiam ficar me sustentando para eu fazer outra graduação. Então eu falei, eu vou precisar trabalhar e aí eu vou me definindo. Não me via em escritório, então não queria trabalhar, não queria que o dinheiro fosse um motor na minha vida, né? Queria que o dinheiro acontecesse sem... Eu não queria pensar no dinheiro, eu achava que não ia ser feliz trabalhando para o dinheiro, mas eu precisava ter o dinheiro para poder trabalhar. E aí me veio a ideia de concurso, né, que é uma ideia meio geral, várias pessoas durante a faculdade de Direito pensam nisso. Eu estava já estagiando no Ministério Público, comecei a ver toda essa parte de direitos difusos, de proteção, né, aos indígenas, de proteção ao meio ambiente, proteção ao consumidor, proteção do erário público. E aí eu comecei a ver que tinha, sim, em concurso, esse lado social, esse lado de fazer o certo. E por isso eu resolvi prestar. Falei, não, acho que aqui pode ser um caminho interessante de eu poder sentir que estou atuando de alguma forma para uma transformação social. E aí esse foi o motor do concurso. E aí no começo realmente eu precisava trabalhar, então eu fui prestando, e com esse objetivo inicial, que era o Ministério Público Federal, e prestei a magistratura e me encantei, né? E vi que era um espaço muito grande de atuação pública, de tentativa de mudar alguma coisa na sociedade, de fazer o certo, de fazer justiça. Muito bacana. E foi no último ano, então, esse concurso? O concurso foi depois de formada, né? Mas eu decidi estudar no último ano. Perfeito. Muito bacana. E desse começo, né? A gente sabe que você passou por toda a faculdade, né? E aí foi tentar um concurso do Ministério Público, né? E nesse desejo de encontrar algum caminho, né, que a remunerasse, você encontrou o magistério e se apaixonou pelo magistério. Mas daí para frente, né? Que momento, né, você pode dizer que você se deparou com alguma barreira, com alguma situação que você ficou, talvez, repensou ou de repente achou que não ia conseguir por alguma razão especial? Essa encruzilhada aí aconteceu? Então, é importante, assim, talvez falar que essa fase em que você está estudando para concurso é uma fase muito complicada. Esses concursos todos são muito difíceis, né? Exigem uma bela disciplina de estudo e um pouco de sangue frio, porque na verdade você não está trabalhando, você está estudando o dia inteiro e depende de uma aprovação num concurso complicado. Então, psicologicamente tem uma pressão ali, né? E também se estuda muito, né? Agora,
para mim, como eu falei, eu gosto de estudar. Então, eu não posso considerar que esse ano de estudo foi especialmente ruim ou difícil. Eu passei até que bem rápido. Então, para mim, esse ano de estudo até que foi um ano interessante, foi um ano bacana, mas que eu acho que para grande parte das pessoas que pensam em prestar concurso, é uma fase bastante delicada, né? Normalmente são anos estudando, então é uma fase delicada. Mas logo que eu passei, eu tinha bastante medo de ir para o interior, né? Eu tinha 24, 25 anos, de ir sozinha para o interior, então eu tinha esse receio, mas eu acabei ficando em Guarulhos. Então, eu acabei continuando mais um pouco em casa e depois eu acabei indo para o interior. Eu fiquei um ano em Paraguaçu Paulista, que é uma cidadezinha perto de Assis. E o começo é complicado, assim, porque primeiro você é juiz substituto, mas logo de substituta eu já fiquei assumindo uma vara, que era a vara do juizado, e me encantei muito com o juizado especial, então... Na verdade, acho que foi um presente ali, porque no começo você começa rodando muito, e eu rodei muito pouco, e fiquei muito fixa numa vara de juizado. E o juizado já tinha aquela semente da conciliação, do atendimento às pessoas, as pessoas podem ajuizar a ação sem advogado. Então, grande parte do que eu acreditava já estava ali, né? A semente já estava ali no juizado. Quando eu fui para o interior, aí eu já era juíza, aquela juíza da cidade pequena, né? Que faz de tudo um pouco. E eu acho que teve o aprendizado de morar sozinha no interior, eu sempre morei em São Paulo, então tinha... Foi a primeira vez que você foi morar sozinha, foi em Paraguaçu? Não, eu já morava sozinha, assim, mas meus pais tinham mudado para Campos do Jordão, então eu já morava sozinha, mas a primeira vez que eu saí de São Paulo, né? Mas foi uma experiência super interessante, conheci pessoas ótimas, incríveis lá. Quando você é juiz de interesse inicial é bem interessante porque você é juiz de tudo, né? Então você vê aquele global da cidade, então uma hora você está fazendo um processo de família, uma hora você está fazendo um processo criminal, então tem aquela multiplicidade, aquela variedade, você sente muito forte, né, a sua atuação, porque é você lá, às vezes mais um, então você está realmente gerindo os conflitos de uma cidade, né? Então foi bem interessante, depois eu voltei, fui para Itacoaquecetuba, também na vara de juizado. E lá eu fiquei uns 5, 6 anos, atuei muito no juizado, era apaixonada pelo juizado, ainda sou. E aí depois casei, vim morar em Barueri, Itacoaquecetuba ficou longe demais. Então, para vir mais perto, eu fui para Embu das Artes, fiquei 2 anos mais ou menos. Você pediu para ir para Embu? É. E os outros você pediu? Tudo pedido. Dentro da magistratura, você só muda de lugar se você se inscreve para um concurso. Mas você pode querer ir e não conseguir. Então, é um concurso de promoção ou remoção interno. Então, não é só pedir, é pedir e conseguir, né? Pedir e passar. E aí, depois vim para Barueri e já estou aqui, já faz mais de 10 anos. Poxa, que bacana, que trajetória legal, hein? Realmente é vencer, né, desafios que cada um tem o seu, né? Então, por exemplo, o estudo para você não foi... Claro, deve ter sido pelo tempo, muito tempo de estudo dedicado e disciplina, né? Ser um autodidata não é tarefa fácil, né? Mas você conseguiu porque já tinha essa inclinação. Mas cada um tem os seus desafios, né? E esse momento assim que foi decisivo, a que você atribuiria esse começo, essa mudança para o interior? O que seria o mais delicado? Faculdade, talvez, que eu pensei em largar mesmo o direito, né? Pensei fortemente em fazer outra coisa e largar o direito. E hoje eu vejo que, na verdade, tudo que eu queria também poderia ser encontrado de forma bem forte no próprio direito. Mas até hoje eu acho que eu ainda tenho essa busca, né? Então, continuei estudando e aí tento estudar coisas mais globais, né, que é o que eu gostava já na faculdade, e também tento atuar de forma a ver esse justo acontecendo nas relações sociais. Eu acho que o direito, quando ele fica só no espaço da técnica ou quando ele se torna muito burocrático, ele perde essa essência, e o bacana dele é a essência. Então eu venho buscando atuar no Sejusc, na Justiça Restaurativa, buscava no juizado, buscando nos estudos, por esse valor justiça mesmo, né? Então, nas relações.
E eu acho que é uma busca constante. Então, onde está o desafio? Eu acho que, por exemplo, eu tenho um cargo, né? E um cargo que provavelmente eu vou ficar até me aposentar. E nossa rotina é uma rotina muito pesada e muito igual. Todos os cargos, os processos são diferentes, mas a gente vai para a mesma mesa e faz o mesmo tipo de atividades todos os dias. Então, para não ser massacrado por essa rotina, ou para não perder uma essência do justo nessa rotina, eu acho extremamente necessário continuar uma busca constante. Eu acho que não dá para parar e falar, pronto, cheguei onde eu queria, atingir o sucesso, entre aspas. Porque aí esse sucesso torna fracasso, porque você se acomoda, né? Ainda mais numa rotina tão pesada quanto é a nossa, quanto é o nosso dia a dia. Então, para mim, o que funciona é estar sempre em movimento, sempre buscando novas formas, novos jeitos, novos pensamentos, novas ideias, novas metodologias, porque eu acho que é isso que faz com que a gente continue a acreditar, né? Parar, para mim, não é sinônimo de sucesso. Parar é estagnação e o que foi um dia bom se perde ali. Então, eu acho que talvez esse sucesso está mais na caminhada do que no alcançar, né? Eu acredito muito nessa caminhada e o que eu espero, efetivamente, é que eu continue caminhando sempre, né? Com 100 anos, talvez fazendo faculdade de filosofia, finalmente. Enfim, que essa caminhada siga, né? Acho que é importante. Muito bom. Sucesso, né, é movimento. Muito bacana, muito bacana. E nesses momentos, só para a gente tirar um pouco mais de proveito dessa fase da faculdade que você pensou em largar o direito, o que te fez continuar? Ou quando você duvidou de continuar ou não, onde você se agarrou para poder dar sequência na faculdade? Eu acho que eu não pensava em largar, né? Eu pensava em continuar, até porque era uma faculdade difícil de entrar, estava, né, na USP, não ia largar no meio o curso. Mas pensava em fazer outra faculdade, pensava em fazer outras coisas. Eu acho que primeiro tinha uma questão de necessidade que eu precisava trabalhar, não dava para eu acabar o direito e fazer outra coisa. Então, isso foi um motor. Já tinha o caminho andado já, né? Mas eu já precisava, né, andar pelas minhas próprias pernas. Eu acho que isso foi um motor importante. Pode parecer que não é, mas eu acho que muitas vezes a questão da necessidade coloca as pessoas nesse movimento, porque elas precisam produzir, elas precisam ir atrás, precisam fazer. E eu tenho visto muita gente, muitos estagiários até que atuam comigo, quanto maior a necessidade, muitas vezes maior a gana, né? Maior a raça de ir atrás. Então, eu acho que é importante a gente ter isso, né? Ter essa... Preciso ir, preciso andar, preciso fazer. Mas também, em algum momento me deu, acho que no estágio, talvez, também tudo é uma coisa, como as coisas vão acontecendo, né? Eu estagiar com essa procuradora que trabalhava com direitos difusos, que tinha essa visão mais social, e aí ela me levava até para participar de algumas iniciativas, assim, em loco. Tudo isso me mostrou que essa minha busca também estava no direito. Que o direito é muito amplo, né? Então, eu acho que um pouco foi continuar em movimento, um pouco foi sorte, um pouco foi necessidade, mas acredito que as coisas também vão acontecendo de uma forma, vão te colocando, né? Em determinadas posições em que... À medida que você se movimenta, como você bem disse, né? Então as coisas também vão respondendo do lado de fora, Sim. né? Muito bacana. Olha, um aprendizado aqui para mim, certamente para quem está nos acompanhando também. Eu quero te fazer uma pergunta, doutora, mas eu vou pular, eu vou deixar essa mais para o final, que é que mensagem você deixaria para a pessoa que ainda tem dúvida sobre essa definição do sucesso, né? Essa pessoa que às vezes não sabe o momento de continuar, o momento de parar, né? E acaba parando e depois se pergunta lá na frente por que não aconteceu, né? O que você teria de mensagem para deixar para essa pessoa? Mas enquanto você formula essa resposta, eu queria que você fizesse uma fala sobre o trabalho da Justiça Restaurativa, que foi o que nos conectou, né? Na verdade, a gente se conheceu há muito tempo atrás na oficina da parentalidade, né? Que tem tudo a ver, né? Se a gente for analisar todo esse seu desejo dessa questão das relações sociais, né? Desse interesse pelo humano, né? Então tem tudo a ver esse trabalho, muito emocionante, inclusive tive experiências ali incríveis naquele evento.
um dos que eu participei. E depois o trabalho da JR, que é como eu até brinquei aqui no começo, onde a gente se assemelha em termos de currículo, que eu também sou formado como facilitador pela EPM e pelo CEDEP também. Mas o que você teria a dizer sobre esse trabalho da justiça restaurativa, aonde despertou esse interesse e o que ele é hoje aqui em Barueri? A justiça restaurativa vem de encontro a esse anseio pelo justo, não o justo como uma justiça formalizada, mas o justo nas relações, né? Que foi o que eu trouxe aqui, acho que desde o início. E o que ela busca, né? Esse movimento da justiça restaurativa, ele se conecta não só com uma pacificação social, mas com uma outra forma de gerenciar os conflitos de forma menos autoritária e talvez mais autêntica. Pela justiça restaurativa, o conflito é visto como uma parte normal, né, da sociedade, mas também é devolvido às próprias pessoas que estão naquele conflito a possibilidade de solucionarem suas questões. Eu acho que foi entregue, né, essa responsabilidade e essa crença que um terceiro, um juiz, vai resolver a nossa vida, né? Muitas vezes a gente entrega a um terceiro, não, então deixa que o juiz resolve, é uma briga de família, é uma briga entre marido e mulher, né? Mas o juiz vai resolver e a gente terceiriza essa gestão da nossa própria vida. E a justiça restaurativa vem mostrar que não, que a gente só vai solucionar as coisas quando a gente gerir as nossas próprias questões, e não só as nossas, como do nosso entorno. Fazer justiça não é trabalho do juiz, fazer justiça é trabalho da sociedade como um todo. Então, quando a gente começar a cuidar da nossa comunidade, cuidar dos conflitos que nos circundam e não só nos sensibilizar, mas perceber que somos responsáveis por aquilo, né? Atuarmos diretamente para a solução deles. Então, a justiça restaurativa traz essa potência da comunidade atuando pela solução de seus próprios conflitos. E atuando de uma forma, que é também uma coisa que me motiva muito, de uma forma a cada um poder trazer a sua própria verdade. Então, sem verdades prévias e preconcebidas, sem um ditar a verdade para o outro, mas fazendo com que cada um busque dentro de si sua própria verdade e com essa conexão de verdades a gente possa chegar num ponto em comum que eu acho que sempre existe. Então, esse trabalho da justiça restaurativa não é só um método, né? Então a gente atua agora em círculo, não atua mais com a mesa. Ele é mais uma visão da sociedade, uma visão do conflito e uma visão de como a gente pode solucionar. Muita gente, muitas vezes, olha para todas essas metodologias, né, conciliação, mediação, justiça restaurativa, como, não, mas aí a gente vai, na justiça restaurativa em especial, que trabalha com criminal, né, mas, né, o criminoso não é bonzinho, vamos passar a mão, e não é isso, e o que eu quero eu quero a pena, a cadeia, está errado. Mas o que se visa não é atenuar, e sim responsabilizar cada um pela sua própria conduta e possibilitar que a vítima, possibilitar que as pessoas que sofrem com qualquer tipo de violência, seja essa violência classificada como uma violência criminal ou não, que essa pessoa possa ser protagonista da própria vida, que essa pessoa possa efetivamente atuar para resolver os seus problemas, que ela possa ser ouvida. Porque muitas vezes na justiça, no processo, a gente sequer tem tempo de ouvir as pessoas, de ouvir verdadeiramente. Então, o tempo dessa entrevista, a gente não tem esse tempo numa audiência, né? O tempo é muito mais curto. Então, as pessoas não são ouvidas, elas não têm possibilidade de falar o que importa para elas e elas não têm possibilidade também de refletir sobre como solucionar aquilo. Então, para mim, a importância da justiça restaurativa é nessa concepção, nesse todo. Que método vamos usar para chegar nisso? Existe toda a metodologia da justiça restaurativa, tal, mas eu acho que é o que menos importa. O que mais importa é como a gente enxerga a nossa sociedade, como a gente enxerga seus conflitos e, principalmente, como cada um vê a sua atuação no fazer justiça. Nossa, bem interessante, até porque nós não somos os mesmos sempre, né? Cada fase da nossa vida a gente pensa de uma forma, claro, alguns pensamentos
perduram, mas grande parte deles, de acordo com a fase da nossa vida, ele vai mudando, né? Então, é realmente muito sério isso e muito importante essa prerrogativa de dar à própria pessoa a possibilidade, né, dela conduzir uma solução, né, dela conduzir uma conciliação. Mas realmente fantástico, uma aula de justiça restaurativa aqui, de brinde no Sucesso Não É Por Acaso hoje, mas que trabalho excepcional, viu? Eu particularmente sou suspeito em dizer, mas é realmente algo que nos coloca num patamar diferente de pensamentos, né, com relação a tanto prevenção como solução de conflitos. Mas obrigado, viu, por essa explanação. E o que você teria de mensagem, doutora Daniela, para essa pessoa que está acompanhando, que de repente quer ser um juiz, quer ser uma juíza, ou quer chegar a um patamar na carreira que escolheu, ou no negócio que decidiu fazer, mas que tem problemas nessas fases que são de difíceis, às vezes, decisão ou ação mesmo, né? O que você teria de mensagem? Eu fiquei pensando aqui rapidinho, eu tenho algumas mensagens. Perfeito. A primeira, talvez, é que o sucesso é muito individual. Com redes sociais, com globalização, com toda essa exposição pública que a gente tende a acreditar que o sucesso é uma coisa objetiva e não é. O sucesso que importa é o que faz sentido para cada um, e o que faz sentido para cada um é muito diferente. Então, eu posso enxergar, como, sei lá, daqui 2 meses vou defender minha dissertação no mestrado como um super sucesso. Outra pessoa pode olhar aquilo e falar, o que ela ganha com isso nessa altura? Não faz sentido. Então, o primeiro passo é buscar internamente o que é sucesso para você. E não tentar seguir um padrão de sucesso imposto socialmente ou dado por um terceiro, porque as pessoas, ainda bem, são totalmente diferentes. E o que faz sentido para um não necessariamente vai fazer para o outro, né? E isso é ótimo, porque senão teríamos só médicos na nossa sociedade, ou só juízes, e não seria uma sociedade funcional. Ela é funcional por causa da diferença, porque cada um enxerga o sucesso num lugar diferente. E não cabe a se não estamos fazendo mal a ninguém, né, que é o pressuposto, se estamos tentando fazer o melhor que podemos para a sociedade, isso já é sucesso social. Aí cada um tem que enxergar em si mesmo aonde vai se realizar. E eu acho que essa realização vem já desde pequeno, né? Hoje, como mãe, vou repetir, eu já enxergo nas minhas filhas, assim, tendências, vontades. Então, por exemplo, elas desenham super bem, amam desenhar, vivem na papelaria. Eu odeio desenhar. Para mim, aquilo, eu tenho 2 mãos esquerdas, se forem esquerdas, não faz sentido para mim. Mas já veio delas, já é uma questão que move, né? E cada um se move por determinadas coisas. Tem pessoas que nasceram artistas, tem pessoas que nasceram para estudar, tem pessoas que nasceram para empreender, tem pessoas que nasceram para trabalhar externo. Enfim, cada um tem que localizar em si mesmo para que ela está aqui, né? Por que ela veio para esse mundo e o que faz sentido para ela. Eu acho que isso é o primeiro caminho. Porque se a gente tentar fazer sucesso pela visão do outro, a gente nunca vai fazer sucesso. Porque, primeiro, que a gente não vai ter aquela potencialidade, depois que a gente não vai ter aquele amor pelo que a gente faz, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo que eu pensei no caminho para o sucesso é trabalho. É muita determinação e muito trabalho. Eu acho que por mais que as pessoas venham com essas tendências, né? Tem aquela frase, né? Qualquer coisa é 99% transpiração e 1% inspiração. Então, eu acredito muito no valor do esforço, no valor de estar todo dia ali, de estar todo dia tentando, de se dedicar, de colocar energia, seja onde for. Mas sem energia a coisa não funciona. E o que eu vejo hoje é que a gente está numa sociedade que quer muito facilitar as coisas, uma sociedade que espera que tudo venha muito fácil, né? Que tudo venha da internet, então do Google, do ChatGPT, que as respostas não precisam ser trabalhadas, que eu vou dar um jeitinho e vou conseguir. E eu realmente não acredito que chegaremos longe assim. Eu acho que a gente vai chegar longe
com muito esforço, muitas horas de... Se for para estudar, é com muitas horas sentado na cadeira. Se for para empreender, é com muitas e muitas horas de dedicação ao negócio. Mesmo se for para ser artista, né? É com muitas e muitas horas fazendo arte, construindo, conhecendo. Então, eu acredito muito no valor do esforço e da dedicação. E uma outra coisa que eu também acredito muito é no valor do planejamento, como planejamento. Então, traçar metas, né? Parece coisa de coach, mas não é. Traçar metas a curto prazo, médio prazo, longo prazo, metas individuais e executar essas metas. Então, não adianta um esforço sem uma linha, sem você saber para que você está se esforçando. Esse esforço ele tem que ser dirigido para uma finalidade própria, que cada um tem a sua, né? Então, é preciso um planejamento ali, onde a gente vai colocar o esforço, onde a gente vai se dedicar, o quanto a gente vai poder se dedicar e o quanto isso vai ser viável a longo prazo, porque também não adianta nada saber onde quer chegar profissionalmente, se esforçar muito para isso, planejar e estar infeliz em outros aspectos da vida. Então, também, o último conselho, se é que eu posso dar um conselho para alguém, é o equilíbrio, né? A gente tem que se esforçar em tudo, né? Parece que é muita coisa, mas é a realidade. Não adianta sermos um empreendedor de super sucesso e termos uma família desestruturada. Não adianta termos uma família estruturada, sermos um empreendedor de sucesso e não termos saúde. Então, são muitos fatores e a gente tem que cuidar. A gente tem que se cuidar globalmente e cuidar do outro globalmente. Então, eu acho que talvez também ponderar nesse equilíbrio de tudo, né? Equilíbrio de tudo que é necessário para a gente e para os que estão ao nosso redor serem felizes, se sentirem bem, estarem seguros, enfim. Então, talvez... Uau! 4 passos, não se esqueça, hein? Eu depois compartilho isso aí, que eu mesmo vou rever esse programa algumas vezes. Gente, viu? Eu odeio dar história de passos para o sucesso. Não é minha cara. Estou falando talvez de uma experiência, mas é global, né? Eu acho que tudo que eu falei é bastante aberto e cada um tem que fazer como acredita e como se sente bem e como consegue, né? Cada pessoa, eu acredito muito que cada pessoa é realmente única e ainda bem que é. Ainda bem, com toda certeza. Doutora, muito obrigado, viu? Passou muito rápido, né? Passa muito rápido o tempo, mas assim, para nós ouvir essa experiência de alguém que vivenciou muitas experiências, né? Sabe do que está falando, é algo muito rico. Então aproveite e compartilhe bastante, porque você vai sair daqui desse programa com certeza com, no mínimo, uma inquietação, né? E a ideia é essa mesmo, afinal o sucesso é movimento, não se esqueça disso. Mas, doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, dessa entrevista, mas já agradecendo de coração a sua vinda e toda essa riqueza de pensamentos, esse filtro, né? Como é que eu vou dizer, essa organização, né, de pensamentos e de falas para que pudéssemos atingir o foco do programa, né? Eu estou muito grato realmente pela sua presença. Então, pedi para que você deixasse uma mensagem final. Eu agradeço mais uma vez a Connect TV pelo convite, pelo programa, pela iniciativa. Agradeço meu amigo Ricardo, não só por hoje, como por todos os nossos encontros aí por essa vida. E agradeço também a cada um que está dedicando um pouquinho do seu dia a ouvir, a pensar e a tentar buscar um mundo melhor, né? Que eu acho que, na verdade, talvez a mensagem final é uma que eu falo bastante em casa, que sucesso além de movimento engloba 3 coisas, né? 1, ser feliz onde está. 2, fazer o bem para o mundo e se dedicar muito. Então, eu acho que talvez tá por aí. Felicidade, o bem e a dedicação. Boa noite a todos, foi um prazer e espero que cada um saia daqui e encontre o sucesso onde lá que ele esteja. Muito obrigado, viu? Você que está nos acompanhando, obrigado pela sua presença.
pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar, lembrando da premiação da ConnectV para a entrevista com o maior engajamento. Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço para você. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.